Você já ouviu falar em corpo de dor? Em apego evitativo, ansioso, seguro? Ela, Ana Paula Lima, famosa Dona Ana, psicóloga de formação, com pós-graduação em neurociência pela PUC, fala sobre relacionamentos e, mais do que isso, sobre vida real. Afinal de contas, quem não procura equilibrar a sua vida e ter relacionamentos bem-sucedidos? Dona Ana atrai cada dia mais seguidores engajados em seus conteúdos, porque eles de fato contribuem muito no dia a dia de milhares e milhares de pessoas. Seja bem-vinda ao nosso Papo de Portaria, Dona Ana. Ai, obrigada, Igor! Eu que te agradeço. Ai, tô tão feliz! Eu amo quando, de alguma forma, né, eu comecei de uma forma tão despretensiosa na internet hoje, poder ajudar pessoas do mundo todo, né? Uhum. Então, é uma grande honra. É um prazer estar aqui. Eu sou seu fã. Eu soube. Exatamente. Sabe tudo sobre sei corpo tudo. de dor, apego ansioso. Evitativo. Tô acompanhando todos e achei muito massa, assim, os seus conteúdos, porque eles realmente é pra todo mundo, né? É pra todo mundo. E é sobre vida real, o que eu falei ali é sobre vida real. Sim. Porque você também mostra a sua rotina. Eu acordo, às vezes vou dar uma olhada nos stories, tá lá a Dona Ana tomando café. Daqui a pouco tá a Dona Ana correndo no parque. Daqui a pouco tá a Dona Ana falando sobre relacionamento, sobre corpo de dor. Sim. Então é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E eu sinto que a parte que mais engaja as pessoas não é só essa da identificação, é descomplicar mesmo, sabe, Igor? Porque eu quero falar para a pessoa que tá lá na casa dela e de repente fala assim, meu Deus, como isso faz sentido? Então, é justamente para que todo mundo tenha acesso ao autoconhecimento. Que top. Bom, mas vamos começar falando sobre uma coisa que todo mundo acha que quer saber e acha que precisa saber. O que é o famoso tal corpo de dor, representado aqui pelo nosso amigo Rodolfo. Então vamos lá. Vou te explicar aqui, Igor. Por favor. Olhando para você, para alguma câmera Pode específica. olhar para mim mesmo. Tá bom. Então vamos lá. Corpo de dor é como se fosse um parasita psíquico. Todo mundo tem, tá? Bichinho de pé, já teve? Vixe, eu sou londrinense, pé vermelho, infinitos. Vai crescendo até virar uma batata, certo? Então, corpo de dor, ele vai crescendo, ele vai se alimentando das nossas crianças feridas, né? Das nossas feridas emocionais ao longo da vida. Só que o que acontece em algumas pessoas, aliás, em alguns momentos da nossa vida, ele cresce tanto que vira uma batata. Ele faz o quê? Ele passa a dominar a nossa vida. Lembra que eu falei que ele se alimenta de dor? O que acontece? Como ele se alimenta de dor, ele vai passar a fazer com que você tenha um filme, uma percepção da realidade de dor. Nesse momento, ou as pessoas querem te prejudicar, Igor. A pessoa fez de propósito. A pessoa te traiu com aquela mentira e a pessoa, não, mas eu não menti. Ou seja, a tua vida passa, ou em algum momento, a pessoa é uma tirana, ou a pessoa está se fazendo de vítima, ou a pessoa está te julgando. Entendi. O que acontece? Tudo isso gera o que em você? Dor. E daí o que acontece? Aí a gente vem o primeiro sintoma. Você não é você. Você não consegue ver o mundo como ele realmente é. Você passa a ver o mundo em dor. Você se torna cego emocional. É gostoso ficar em dor, Igor? Não, né? Então o que acontece? Mas não é necessário? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque dor é uma opção. A gente já vai falar sobre isso. Aliás, e quando ela é opção, ela gera algo que ninguém gosta. A gente já fala sobre isso. Tá? O que acontece? Dor é horrível. Aí, óbvio que em dor, eu vou me tornar uma pessoa o quê? Reativa. Quando eu torno uma pessoa reativa, era tudo que o corpo de dor queria. Por quê? Porque ele é guloso. Eu vou alimentando ele. Exatamente. E daí, como ele é guloso, ele não vai ficar só com a tua dor, Igor. Ele vai fazer o quê? Se ele te tornou uma pessoa reativa, ele vai ativar o corpo de dor da outra pessoa. Caramba. Agora ele tem a tua dor e a dor da outra pessoa. Então começa a magoar todo mundo também. Isso. Causar dor no próximo. Isso. Aí o outro que estava até ali quietinho, ativou o corpo de dor dele. Lembra? O corpo de dor dele também é guloso. Vai ficar quieto? Claro que não. Aí fica um jogo de acusação. Caramba, então uma pessoa com um corpo de dor ativado pode causar ali, como que fala, um efeito dominó. Exatamente. O Igor, por que as pessoas matam no trânsito? Pois é.
Ativou, então, o corpo de dor e ele saiu... Exatamente. Cego emocional, ele só saiu o quê? Reativo. E encontrou uma pessoa na frente que também acabou ativando o corpo de dor da outra pessoa. E é engraçado que em ambiente corporativo isso também tem muito, né? As empresas me contratam justamente para que eu possa fazer o quê? Um treinamento para que as pessoas entendam sobre o corpo de dor e passam a silenciar o seu corpo de dor. Nossa. Porque quando eu silencio o meu corpo de dor e identifico o corpo de dor do Igor, eu vou discutir com o Igor? Não, porque eu sei que ele está em corpo de dor, então eu vou me poupar e eu vou deixar o corpozinho de dor dele lá no cantinho dele. Exatamente. Eu vejo por que eu vou discutir com o corpo de dor do Igor. Exatamente. Eu vou esperar. E o que acontece? Essa espera, a forma como fazer, existem técnicas. É por isso que as empresas me contratam. Caramba. Por isso que muito empresário vem comigo no setting terapêutico silenciar o seu próprio corpo de dor, para que ele vá para a liderança com o corpo de dor desativado. Porque existe uma mágica no corpo de dor desativado. Eu olho a cena de cima, eu não me contamino mais com a cena, não fico reativo e não sofro. Lembra que você me perguntou, mas a dor não é necessária? A dor, ela é necessária para te dizer, Igor, isso aqui precisa mudar. Acorde, não sofra mais com isso, mude. Só que o que acontece? Às vezes o Igor, em corpo de dor, que ama a dor, fica o quê? Lambendo ferida. Reativo, não quer sair desse corpo de dor. Corpo de dor ama passado e futuro. Aí ou o Igor fica lembrando o que fez ele sentir essa dor, ou numa possível dor futura. E daí o que acontece? Ele fica em estado de resistência. Dor resistente gera sofrimento. Não, só com esse pouco de palavras aqui, né, esse breve ensinamento, eu já fico pensando, cara, como é necessário entender sobre o corpo de dor. Total. Porque você já falou de um negócio, eu já lembrei da minha infância, eu já pensei, nossa, será que isso não é causado pelo meu corpo de dor que está se alimentando do meu passado aqui? Exatamente. Caramba, como Exatamente. é que pode? Pode. E daí o que acontece? Quando a gente, eu sempre falo, se os casais conhecessem quando ativa o corpo de dor do outro, parte das discussões não ganharia corpo. Entendi. Só que tem uma segunda parte do corpo de dor, que inclusive eu tenho duas notícias para você em relação ao corpo de dor. Boas ou ruins? Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Vamos começar, como eu já tenho a casca meio grossa, vamos começar pela ruim. A ruim é o seguinte, que você pode passar uma vida em corpo de dor. Você pode passar uma vida vendo a vida num filme cinza, somente encontrando ou um culpado, ou um tirando, ou pessoas que ficam te julgando e nunca ser livre. E a pessoa em corpo de dor, antes de partir para a segunda notícia, que é a boa, ela sempre se coloca como, eu não sei, me foge a palavra, mas ela como o mocinho e todo mundo errado. O corpo de dor te dá uma... Levanta o seu ego no sentido de colocar você sempre como bonzinho, sempre como mocinho da história e todo mundo é ruim. Ele faz isso? Tem isso? Tem. Porque eu tô percebendo um pouco disso, assim, sabe? Quando você vive em total corpo de dor, que você sempre tá certo, todo mundo tá errado. Tem um pouco disso? Total. Existe uma tríade, é a tríade do corpo de dor, tá? Você tá em algum momento em uma dessas posições. Uma hora, ou você é a vítima das circunstâncias, do modelo político, do que fizeram com você no passado. Vitimismo total. Total. Uma hora você é tirano. Você gosta de ser superior e dizer assim, tá vendo? Sabe por que você tá sofrendo? Porque você não me escutou. Tirano. Tá vendo, mãe? Você tá no corpo de dor. Muitas mães, né? Muitas mães. Brincadeira. E uma hora você é juiz. Entendi. Aquela pessoa que ama uma fofoca, aquela pessoa merece sofrer. Sabe por quê? Porque aqui se faz, aqui se paga. Meu Deus, corpo de dor. Caramba. Por isso que essas pessoas não são livres. Porque elas gastam tempo delas nesse diálogo interno e às vezes, né, muitas vezes externo, porque elas precisam ir daí dizer, precisam ter razão, precisam julgar, precisam ser, ai meu Deus, todo mundo precisa conhecer minha dor, mas não conseguem silenciar a mente, ficar em silêncio, parar, olhar para si e se responsabilizar por o que está acontecendo aqui dentro e o que de dentro tem de poder para transformar a sua realidade externa. Mas isso é muito um autodomínio, né? De ter esse domínio do sentimento. Demora.
É uma prática, né? Tem pessoas... Estuda isso, tem que estudar, botar isso, assim, tem que se debruçar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre tempo, porque cada pessoa vai ter o seu tempo. Mas pense assim, é como na escola. A pessoa que se dedica, ela vai ter mudanças rápidas. Tá. A pessoa que vê isso e fala assim, amanhã eu faço, não vai ter. Ela vai demorar. Entendi. Só que, por quê? Porque é muito difícil a gente sair, porque a gente nunca é... Sabe, Igor, você não é você do agora. Pelo amor de Deus, não me causa essas confusões, dona Ana. Não é muito simples. O Igor é um pacotão de várias coisas, percepções e atitudes do passado, né? Por exemplo, Igor, você gosta de treinar? Amo. Ama. Mas não tô fazendo tanto, tá? Não tá fazendo tanto. Não, mas amo. Ó, quando a gente para de treinar, é fácil voltar a treinar? Não, não é fácil. Por quê? Porque você ficou um tempo... O Igor do presente, que não quer... que é difícil de voltar para academia, ficou um tempo entendendo o quanto é gostoso ficar na cama até um pouquinho mais tarde ou não ir treinar. Ou seja, não é o Igor do agora que sabe da importância de treinar. É o Igor do passado que experimentou ficar em casa e tudo bem. E gostou. E gostou. Então, tem um segundo momento do corpo de dor que... A notícia boa vem agora? Dele? Não, porque eu já tô ansioso pela notícia boa. Posso dar a notícia, parte da notícia ruim? Por que as pessoas podem passar uma vida em corpo de dor? Por quê? Por causa do prazer imediato. Entendi. Corpo de dor, ele é danado. Ele tem a arma dele, né, de barganha, é o prazer imediato. Igor, faz o seguinte... Você está cansado, você está exausto, você tem várias empresas. Chega em casa, toma só uma taça de vinho, só um uísque. Ou então, né, vai lá para pornografia, entra naquele site, né, bate uma e tá tudo bem. Faz isso e vai procurar o teu prazer imediato. Isso, vai procurar o seu prazer imediato. Não é o iFood, pede lá e tal. Então, o que acontece? Só que esse prazer imediato não é qualquer prazer imediato. Você estava em dor. Então, é em alto nível. Você não percebe, porque você está cego emocional, é uma taça maior de vinho, a pornografia mais tempo, é a comida, é aquele prato. E daí o que acontece? Logo depois que você desfrutou demais até gerar outra dor, gera o que em você? Gera um arrependimento, uma ressaca moral. E isso gera o quê? Dor. Dor. Tudo que o corpo de dor queria. E daí o que acontece? Eu passo uma vida nisso. Não, eu realmente me vejo nisso, assim, você tá falando e eu fico processando aqui, fico pensando, rapaz, acho que o Rodolfo tá tomando conta de mim o tempo todo. O corpo de dor. Pois é, Sim. Porque essa semana mesmo eu cheguei, todo o pensamento, vou pra academia, tem academia ali no prédio, eu falei, já vou descer, vou pra academia, não sei o que e tal. Falei, nossa, mas eu tive uma reunião tão estressante. Eu realmente vou dar uma calmadinha, vou dar uma olhada no iFood, vou ver aqui se eu pego uma comidinha japa, vou ficar tranquilo. Quando eu me vi, eu não fui pra academia. Fiquei no apartamento, comendo comida japonesa e me matei ali. E daí o que acontece? Depois veio um arrependimento mortal. Uhum. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, deveria ter ido pra academia, não deveria ter ficado enchendo o bucho de comida japonesa e, enfim, me tapiei e veio essa ressaca aí, uma tristeza realmente. Tristeza não, né? Assim, mas um arrependimentozinho. Uhum. Então você vê que é o corpo de dor total. Total. Por isso que ter autodomínio é tão complicado, porque não ensinam a gente na escola. Então, inclusive, por isso que muitos relacionamentos acabam porque a pessoa entra em corpo de dor. Porque, sabe, você gosta de discutir relação? Não, ninguém gosta. Não gosto. Mas muitas vezes a comunicação ela é necessária justamente para que eu não caia no prazer imediato de deixar as coisas ali e isso vai se perpetuando. E o que acontece? Nesse perpetuar, eu só vou acumulando alimento do corpo de dor. Mas deixa eu te perguntar, assim, corpo de dor, eu vejo, tem um pouco de estudo, tem muito estudo técnico sobre isso, né, dona Ana? Até isso aí é uma grande parte da sua profissão, né? Você traz isso muito pra gente. Mas como identificar o meu corpo de dor sem estudar isso, enfim, tem jeito ou é só realmente indo pra terapia? Tem alguma dica de como melhorar isso no dia a dia? Como é que eu identifico o meu corpo de dor imediatamente? Três coisas. Eu estou reclamando de tudo,
eu estou muito preso ao passado e eu estou muito ansioso pelo futuro. Para começar, essas 3 regras já vão fazer com que você já tenha uma grande percepção. Entendi. Tá? Porque se você fica reclamando, isso vai fazer o quê? Daqui a pouquinho você vai entrar, vai começar a se perceber lá no passado e comparando como a vida era boa, ou então se aquilo não tivesse acontecido, e com uma preocupação excessiva no futuro. Isso vai gerar o quê? Uma ansiedade, uma dor, aí você vai para o prazer imediato. Depois vai vir a dor, o arrependimento, e você fica nesse looping. Então, essas 3 circunstâncias já fazem com que você comece a identificar seu corpo de dor mais rápido. Mas eu fico pensando assim, inúmeras pessoas que vão assistir, não tenho força de sair, de identificar isso sozinho. O que eu faço para melhorar? Porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero estar melhor na minha carreira, na minha empresa, na minha construção, no meu trabalho. Como que eu melhoro isso no dia a dia? É terapia? Não. É esporte? É o quê? É autodomínio? A gente não consegue ter esse total autoconhecimento sozinho. O que a dona Ana indica pra gente? Então, se a pessoa não consegue fazer um processo terapêutico para entender o seu corpo de dor, a natureza é linda. Observe a natureza. O que a natureza te diz? A natureza te diz, Igor, você é movimento, então se movimente. Igor, para que você fique mais tempo aqui funcionando, você precisa se alimentar bem e se hidratar bem. Igor, para que você seja uma célula funcionante, você precisa dormir. Então, durma. E, por fim, o que a natureza ensina? Presença. Por que o passarinho fica pouco tempo no chão? Porque ele sabe, ele está totalmente presente, ele já tem uma informação dentro dele, que é seguindo o movimento na natureza, que se ele ficar ali muito tempo, logo ele será uma isca. É um risco. Exatamente. Então, ele está em movimento, ele está se alimentando adequadamente, ele entende o tempo de tudo que está acontecendo e ele está presente. Entendi. Ou seja, se eu durmo bem, se eu como bem, se eu me hidrato, se eu me exercito e se eu estou em presença, eu sozinho posso ter autodomínio. Eu vou melhorando esse meu corpo de dor automaticamente, porque eu vou tirando todos esses sentimentos ruins que vão me preenchendo. Isso. É isso, né? Isso. E daí o que acontece? Quando a gente está... Aí um último item que ajuda muito a entender todo esse processo é trabalhar o corpo espiritual. E aqui a gente não está falando de religião. Trabalhar o corpo espiritual é aceitar, Igor, que você está aqui como uma peça muito importante no quebra-cabeça e de um quebra-cabeça muito maior. Você não é o centro. Você é uma peça do quebra-cabeça importante, mas você não é o centro do universo. Sim. Então você tem que ser uma peça que funciona. Seja responsável por isso. Funcione. Faça a diferença, né? Então não tem... o ser humano gosta muito de barganhar com a natureza. Não, então, eu sou assim, não fica tranquilo que eu posso beber uma garrafa de uísque por final de semana. Não, você não pode. Com a natureza você não barganha. Porque o meu biotipo físico permite que eu possa comer um pouco mais e eu vou morrer mesmo. Não. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa funcionar porque existe um mundo acontecendo e precisa de você bem. Sim. Então, ter essa autoconsciência em relação ao seu eu no mundo. Mas claro que quando a gente estuda o corpo de dor e entende ele de uma maneira, né, mais técnica, isso potencializa muito em como melhorar a nossa vida no dia a dia. E isso você traz muito nas suas redes também, né? Para que sempre, a dona Ana, ela tá sempre trazendo conteúdo que ajuda você a visualizar situações práticas do seu dia a dia. Eu acho que é por isso que você cresce tanto também. Sim. Porque você tem muita situação prática do dia a dia que você coloca corpo de dor, e aí também tem as questões dos apegos, né? Que é muito voltado para os relacionamentos no geral, né? Os apegos, né? As pessoas me perguntam, dona Ana, como é que não se fala, como é que não se falava tanto em relação aos apegos e eu me identifico tanto? Você sabe que a teoria de desenvolvimento humano proposta pelo Bowlby, a maneira de amar através dos apegos afetivos, ela é algo que a gente vê na psicologia como sendo básico. Só que o que acontece... Quando a gente vai para a vida adulta, é um básico que a gente não aprende na escola. Pois é. E daí na vida adulta a gente se depara com isso e a gente parece
que volta ao ensino fundamental das relações, do jardim de infância. Mas é verdade. Então, os apegos, né, a maneira como eu amo o apego, se eu sou ansiosa, se eu sou evitativa, ambivalente ou segura, dependendo de como eu estou, vai ativar o meu corpo de dor. Não, e vamos lá, quais são os tipos de apegos que existem? Tá. São muitos, são poucos, como é que é? E você podia falar um pouquinho melhor sobre cada um, assim, pra gente se identificar aqui nos apegos? Eu até quero saber, você falando, né, dona Ana, qual tipo de apego que eu mais me identifico, qual que eu acho que tem mais a ver comigo. Vamos lá, porque, né, eu não sei se eu tô ali no evitativo, se eu tô no ansioso, enfim. Vamos lá, primeiro a gente precisa entender a teoria do apego afetivo. Ela diz o seguinte: para que o ser humano, né, pudesse se desenvolver, se entender, perceber esse mundo, ele é um animal que precisou de outro animal, né, ele precisou se apegar afetivamente para que este outro animal o conduzisse. Nós temos neurônios, meu Deus, neurônios espelho. Então, através deles, nós conseguimos identificar como as coisas funcionam. Se a pessoa que cuidou de mim, né, e durante a minha infância, primeira infância, no meu desenvolvimento, gerou ansiedade, é dessa forma que eu vou, muito provavelmente, que eu vou atuar com mais frequência nas minhas relações. Agora, digamos que eu encontrei uma pessoa, né, meu primeiro cuidador, ele me amava muito, mas não sabia como lidar com a situação. Eu vou entender que para eu poder me relacionar, eu tenho que gerar um certo distanciamento. E se tudo isso foi muito confuso, eu vou ter as duas formas de me apegar com as pessoas. E por fim, se eu vim em um lar que me trazia um apego afetivo seguro, eu vou me tornar seguro, né? A segurança será mais presente na minha vida. Eu vou levar lá para minha vida toda. Isso. Então, respondendo a sua pergunta, há 4 maneiras de amar segundo a teoria do apego afetivo: de forma ansiosa, de forma evitativa, de forma ambivalente e de forma segura. Entendi. E o que a gente tem mais na sociedade? Existe um tipo que se sobressai? Ou não? Não. Sabe por quê, Igor? A gente vai tendo um pouquinho de cada um. Isso. Porque, por exemplo, ao longo do seu dia, você pode atuar, você pode amar de forma diferente. Entendi. Tá? Você pode me amar aqui nesse momento de forma ansiosa. Tô nervoso. Exatamente, viu? Tá? Eu acho que nesse momento eu tô no ansioso. Tô ansioso. Mas, por exemplo, saindo daqui, a tua secretária, a tua tia, né, já deixou 5 mensagens para você. Você não respondeu nenhuma e eu muito provavelmente vou nem abrir, vou responder só amanhã. Você atua de forma evitativa. Entendi. Só que nas relações íntimas existe um modus operandi mais comum. Aquele que se sobressai mais na pessoa. Isso, que ela vem atuando ao longo da vida. E é sobre este modelo que eu trabalho no setting terapêutico que as pessoas têm gerado mais sofrimento nas pessoas. Então você identifica na pessoa o que na relação íntima dela, o que mais se sobressai. Isso. E aí vocês entram com técnicas para que essa pessoa ou potencialize ou diminua se aquilo faz bem ou mal. Para que ela entenda qual é o meu trabalho. O meu trabalho é entender por que ela está atuando no apego ansioso, por exemplo. Entendi. Por que você está atuando no apego evitativo com essa pessoa? O que dentro da tua malha... Para que você olhe isso. Isso, né? Para que você olhe de cima. O que ativou, né, na sua história de vida com que com essa pessoa, você atuasse dessa forma. E existe apego que dá mais certo com o outro, assim, que combina? Existe isso ou não? Vamos lá. Então, o ansioso é aquele em que ele cria um ideal de relação. Dentro desse ideal, como a pessoa deve responder, como a pessoa deve corresponder, como a pessoa tem que estar presente nos projetos daquela relação. É uma pessoa que entra com estratégias de ativação da relação. Ela faz isso com a melhor das intenções, para nutrir a relação. Tanto é que ela erra a mão e coloca a relação num pedestal. Ela pensa o dia todo sobre aquele relacionamento. Aí, óbvio que ela vai achar injusto que a outra pessoa não tenha a mesma entrega. Entendi. Qual que é a outra pessoa? O evitativo. O evitativo, ele já opera no oposto.
ele é autossuficiente, a relação não tem tanta importância assim, não é que não tem tanta importância, a relação demais gera algo nele que o incomoda. Por quê? Porque está invadindo o espaço dele. E por que o incomoda? Porque o espaço dele é o lugar que ele se sente seguro, é o lugar que ele tem controle, que tem domínio. Por quê? Porque ele tem receio, né, de ter mais estratégias de ativação, de chegar mais perto da intimidade e acontecer o quê? Ele ser rejeitado. E ele sofrer. Ele sofrer. Corpo de dor, né? Exatamente. Então, o evitativo, então, ele vai ter o que? O oposto. Ele vai ter estratégias de desativação de intimidade. Não porque ele não ama, mas porque a intimidade gera uma coisa esquisita nele. E ele morre de medo de ficar ativando a relação e sofrer com a rejeição. Já o ambivalente, ele faz o quê? Ele faz as duas coisas. Ele atua no ansioso para te conquistar. Mas quando você vem para a vida dele, não foi do jeito que ele idealizou, ele faz o quê? Não quero mais. Ele distancia. Isso. E o seguro, ele vai fazer o quê? Ele estará disponível para essa relação. Ele vai saber, ele será um bom observador. Está sobrando amor nele. Por isso que ele será disponível e ele vai usar uma modelagem que tem dentro dele. Qual que é a modelagem que tem dentro dele? Pessoal, anotem aí para todo mundo ser seguro. Exato. São 3 características. O seguro, ele é disponível, ele não interfere no seu processo e ele encoraja você para suas decisões. Ou seja, o seguro atua na liberdade. Ou seja, o seguro é um baita parceiro. Ele é um baita parceiro. Vamos lá. Dona Ana, ansioso e evitativo, dá match? Pois é, isso que eu tô pensando aqui. Como é que o caboclo faz, né? Como é que sai esse relacionamento aí? Dá match desde que eles entendam o que gera insegurança no outro. E aí a gente vem com a nossa amiga comunicação. Entendi. Então, se o ansioso, né? Olha, para eu me sentir seguro, faz o seguinte, se você não conseguir responder a mensagem, só fala assim, estou numa reunião, pronto. Entendi. Tô bem. E o evitativo vai fazer o seguinte, ó, deixa eu te falar uma coisa, quando eu vou ali para a caverna, não quer dizer que eu não te amo, mas eu preciso desse espaço para resetar. Preciso do meu tempo. Do meu tempo. Mas não quer dizer que eu não te amo. Então, o que acontece? Um vai entregando para o outro estratégias de segurança afetiva. Mas quando os casais não se comunicam tão bem, guardam muito um pro outro, putz, ferra qualquer relação, né? Essa história de guardar é um grande pepino. Porque eu guardo o quê? Eu guardo dor. Eu guardo angústia. E começam a gerar conclusões mentais. Eu posso te conhecer, Igor, há 20 anos e eu ainda não vou te conhecer. E dessas conclusões, eu vou alimentando o meu corpo de dor. E meu corpo de dor vai fazer o quê? As conclusões vão ser as piores, porque ele quer dor. E ele te leva a errar mais e mais, né? E te leva... Ou impulsividade, ou coisas do tipo. Isso. É por isso que as relações humanas, quando elas entendem, cada um entende o seu corpo de dor e aprende a se comunicar sem acusar e tem este autodomínio, elas tendem a ser um sucesso. Mas deixa eu te perguntar, Nana, o autoritário ou a autoritária, ele se encaixa em que perfil aí? Que tipo de apego que ele é mais... Depende. Por exemplo, geralmente, aí, vamos lá, o ansioso sempre acaba levando a pior. Porque o ansioso, ele é de protestar. Ele quer atenção. Ele levanta a mão, briga. Ele briga, ele bate a porta, ele quebra objeto, porque ele quer ser visto. Infelizmente, o ansioso idealiza uma forma de correspondência. E se isso não corresponde... ele precisa ser visto de algum jeito. Então ele vai tacar objeto, ele vai gritar, ele vai bloquear, ele vai fugir, ele vai espernear, ele vai bater na casa da família. Então, geralmente as pessoas acham que ele é autoritário. Mas não. Mas não, o evitativo pode ser muito autoritário também. Ele pode dizer o seguinte, é assim, você quer se relacionar comigo? É desse jeito e toma. Exatamente. Isso não deixa de ser um autoritarismo. Exatamente. Né? Então, as interpretações sem o conhecimento, que é o grande perigo. Assim como o evitativo, ele é visto como narcisista, egoísta, o preguiçoso da relação. Não, gente. Antes de qualquer coisa, ele é inseguro. Primeiro, a gente parte deste princípio. Ele é inseguro. E qual é o maior medo dele? Qual é o maior medo de todos os inseguros, tanto o ansioso e o evitativo? O medo de ser rejeitado.
Hoje em dia, as pessoas estão com muito mais medo de ser rejeitada do que estão abertas a serem amadas. E deixa eu te perguntar assim, ó, na empresa, por exemplo, quando a gente vai contratar uma pessoa, dependendo do cargo, a gente faz ali os testes para entender o perfil que essa pessoa é. Então lá a gente usa um teste chamado DISC, que você entende se o perfil da pessoa é dominante, conforme, estável e influente. Existe teste para identificar que apego que a pessoa está, qual que é mais forte nela, se é o ansioso, se é o evitativo, enfim, se é o seguro, porque aí, né, seria uma formulazinha de bolo para você saber, opa, essa pessoa é segura, eu vou investir mais. Existe algum tipo de teste que identifique isso ou não? Existe, mas aí, é como eu te falei, sabe por que todo esse conteúdo surgiu na minha vida? Por quê? Porque eu atuava em um relacionamento que eu comecei ansiosa, né, lá nos primórdios. E depois eu me tornei segura durante muitos anos. Segura. Porém, teve um último relacionamento, eu estava nesse modus operandi segura. E, de repente, eu me tornei ansiosa. Falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui dentro de mim? Por que eu estou com esses medos? Por que eu estou mandando essas mensagens? E daí eu fui estudar. E foi onde eu encontrei. Falei assim, gente, as pessoas não falam sobre isso. Ou seja, né, eu vou ser muito honesta com você. Não é sobre a gente saber em que apego a gente está vivendo. É sobre o que a gente vai fazer com isso. Entendi. Qual a minha atitude diante disso? Como que eu posso me autorregular para sempre voltar para o caminho do meio? Qual que é o caminho do meio? A segurança. Porque eu atendo muitas pessoas seguras, que eram seguras até se relacionarem com pessoas extremamente ansiosas ou extremamente evitativas. Entendi. Então... que colocou ela em outro papel isso, e mudou. A gente muda ao longo da vida também, né? Mudamos ao longo da vida. Isso é bom, isso é maravilhoso. Bom, acho que deu pra gente entender bastante sobre os tipos de apego, sobre corpo de dor. Claro que eu acho que isso é um mar, né? Que você tem que mergulhar profundamente. Exatamente. E tudo mais. Mas aí, né, eu pensando muito nesse nosso bate-papo, com muito... Eu tava no modo ansioso. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou perguntar pra ela? Meu Deus, eu vou chegar lá, vou passar vergonha, porque ela é muito inteligente, ela entende muito. E eu, né, quem sou eu na fila do pão? Mas aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que ir pro lado realmente das pessoas. Eu ia sair pelo escritório, sair com os meus amigos perguntando. Falei, gente, eu vou estar com a dona Ana lá. E aí, vamos perguntar pra ela sobre vida real, o que a gente fala com ela pra gente aprender com ela. Então, eu peguei algumas coisas aqui, me permita. Claro. Por gentileza. Ótimo. Porque eu acho que as pessoas ficam sedentas. Você recebe muita pergunta no teu Instagram, né? Muito. Sempre tá respondendo lá, né? Então, eu imagino que não vai ser muita novidade, porque é vida real e as pessoas passam por isso mesmo. Bom, vamos lá. Tá. Cadê aqui, ó? Primeiro de tudo, a gente vai mudando ao longo da vida. Como manter um relacionamento saudável ao longo dos anos, sendo que muitas vezes não reconheço mais a pessoa com que me casei? Ah, é boa. Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que essa pessoa, inclusive, ela falou pra mim, Igor, eu não reconheço mais meu marido, não sei nem como é que tá mais a situação aqui, porque ele é totalmente diferente do cara que eu casei há 30 anos atrás lá. Que é uma senhora que trabalha lá com a gente no escritório. Quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, a pessoa com a qual que eu me conectei, ela mudou muito. O que eu faço? Eu volto para ela a seguinte pergunta. E você? O quanto você mudou? A pessoa fica reflexiva. Na sequência, eu faço a seguinte pergunta. Agora, essa pessoa que mudou, você mudou? Você consegue aceitar essa nova pessoa que está na sua frente exatamente do jeito que ela é? Aí a pessoa respira. Porque assim, Igor, o que é que eu vou fazer? Quando isso muda, as pessoas tendem a querer fazer com que o outro enxergue que ele mudou. Parem de fazer isso. Isso não vai funcionar. Você tem que olhar para você. Esse seu eu que também mudou, consegue aceitar o outro, entendendo algo que as pessoas ficam muito bravas quando eu falo. Ninguém consegue ser além do que já é. A expectativa mora na sua cabeça. O ideal dessa pessoa reside na sua cabeça. É isso que ela tem a oferecer. Você consegue conviver com isso?
Consigo. Então é isso. Se responsabilize por Então isso. segue o barco assim. Exatamente. Entendendo as mudanças, aceitando ou não, aí depende de você. Né? Porque você também mudou, né? Aí as pessoas falam assim, mas se ninguém consegue ser além do que já é, então por que eu vou investir, né? Se ela não vai mudar. Por que ela precisa mudar? Ela precisa mudar porque você criou um ideal, um modelo na sua cabeça. E essa será a sua fonte de sofrimento. Se você não consegue abrir mão disso, então abra mão da pessoa. Porque você vai começar a ser um tirano na vida dela. Caramba, muito bom, Nuna. Muito bom mesmo. Vamos para ser bom, respondido, né, gente? Vamos para a segunda pergunta aqui, que é muito boa também. Ciúme excessivo é uma doença? Tudo que é em excesso já virou patologia. E como ajuda o meu parceiro a melhorar o ciúme? Primeira coisa, né? Você, de novo, você consegue lidar com ele dessa forma? Isso faz sentido? Ah, consigo. Então, se ele é ciumento, você precisa identificar estratégias de segurança no seu comportamento que também não vão tirar da sua essência. Então, por exemplo, se deixa ele mais seguro, né? Ah, ele tem ciúmes das fotos que eu coloco no Instagram. Tá. Essas fotos, você fazê-las de uma forma diferente, vai romper com a sua essência? Ah, dona Ana, não. Então, você consegue, em parte, abrir mão? Ah, consigo. Então, começa com essas estratégias. Agora, a partir do momento que o ciúmes faz com que a outra pessoa abandone a sua essência, né, para poder silenciar os ciúmes do outro, isso vai se tornar tóxico para os dois. Entendi. Por quê? Porque em ciúmes, a pessoa ciumenta em excesso, não há nada que você faça que vá fazer... Que vá suprir este buraco dos ciúmes. Então, na verdade, também é procurar realmente uma ajuda de algum profissional que possa ajudar nesse sentido. Ciúmes em excesso, procure ajuda. É doença. Procure ajuda. Uhum. A gente discorda e ele fica dias sem falar comigo. Me ajuda, a pessoa colocou aqui. E aí é isso. Acontece isso. Discutiu por coisa boba. Uhum. E hoje você não comprou o pão que a pessoa foi cobrada, virou a cara e fica dias sem falar isso. Existe isso nos relacionamentos e muito, né? Muito. Da pessoa ficar semanas, ficar dias sem falar, às vezes por coisas banais. E também tem algum tipo de ajuda aí? Tem alguma coisa que identifique no corpo de dor para que a pessoa melhore isso? Se você sofre com um parceiro que usa a indiferença como ferramenta de punição, deixa eu te dar uma dica valiosa. Você sabe que tudo que ele quer é que você fique muito mal com a indiferença. Faça o oposto. Fique bem. Fique bem. Vai treinar. Vai treinar, vai cuidar da sua vida, inclusive falar bom dia, paixão, você tá bem? Dona Ana, mas não é ativar o corpo de dor dele? Você está se dando amor, você está olhando, isso faz sentido para você? Vai deixar o seu dia sunshine? Então é para isso, em relação a isso que você vai investir. E isso inclusive vai te ajudar a avaliar qual o nível de engajamento e envolvimento do outro. Se ele também está engajado numa relação, sunshine, para cima. Ou se está muito mais preocupado em deixar a relação no mar de gelo. Não, e é engraçado que as pessoas fazem o contrário, né? A pessoa fica com a indiferença, a pessoa faz o quê? Devolve com a indiferença. Exatamente. E aí fica um pra cá bicudo, outro pra lá bicudo e... Não funciona, gente. Não funciona. E aí não tratam a comunicação, depois reatam sem tratar aquilo e segue normal. Até na próxima semana acontecer de novo. A primeira vez que eu entreguei essa estratégia, a moça falou, não vai funcionar. Dona Ana, você não conhece o meu... Ele é ruim, o bicho é ruim. Eu falei, tenta. Depois você volta. Você não acredita. Deu super certo. Passou até no mercado e comprou uma florzinha. Olha só. Então, vamos para quem conhece, né, meus amigos? Deixa eu ver aqui, ó. Sexo no casamento é termômetro de relação bem-sucedida? Com certeza. Tem uma cadeira aqui? Tem cadeira aqui. Vamos pegar. Me ajuda aqui? Você traz cadeira aqui, por favor? Vamos lá. Vou explicar de uma forma bem didática para vocês nunca mais esquecerem. Tá? Vamos lá. Só um pouquinho. Então vamos lá. Será que a gente consegue mostrar aqui em algum... Consegue mostrar a cadeira aqui? Vamos lá. Em algum take? Consegue. Onde? Mais pra cá. Mais perto de você, dona Ana. Mais perto de você. Eu? Aqui assim? Isso, aí, ó. Aqui? Ali, tá vendo ali? Ela tá aparecendo ali, ó. Tá. Então, bom, vocês estão vendo uma cadeira. A maneira mais didática para vocês entenderem quanto sexo... Aqui. Conseguiu uma melhor? Conseguimos uma melhor. Show. Só um pouquinho. Aí. Vamos deixar aqui na mesa. Top. Vamos lá.
Beleza. Qual câmera que a gente fica bem? Esta aqui, ó. Essa aqui? Uhum. Então vamos lá. Relacionamento. Esse aqui são os pilares de um relacionamento. A pergunta foi o seguinte: sexo é importante para um relacionamento? É um bom termômetro? É um bom termômetro, mas ele não é o único. Para que a relação esteja em equilíbrio, esses pilares têm que estar presentes, tá? Sexo, comunicação, projetos de futuro, admiração, isso aqui é extremamente importante, e comunicação. A gente chega a esses pilares através da comunicação. E todo mundo ignora este último aqui, que é o encosto. Onde é que nós encostamos e faz com que a gente descanse em uma relação? Através da espiritualidade. Para vocês nunca mais esquecerem. Os pilares: sexo, admiração, projeto de futuro e... eu sempre esqueço. Admiração, projeto de futuro, comunicação... Vamos lá. Né? Depois a gente faz o votos. Os alicerces, né, de um relacionamento: sexo, admiração, planejamento, projetos de futuro. Credo, gente. Como é que qual que é o quarto, dona? Você sabe que toda vez que eu vou fazer essa sequência, que eu sei que vai ficar um bom corte, eu esqueço. Vai. Sexo, planejamento, projeto de futuro. Comunicação é a base zona ali. Né? É a base, aham. É a base. É o sexo, o projeto de futuro. Lembra? Calma, gente. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Então, assim, para vocês não esquecerem, a base de um relacionamento: sexo, admiração, projeto de futuro, intimidade, e tudo isso aqui a gente consegue, a base é a comunicação. E um relacionamento, para se tornar calmo, tranquilo, sereno, em paz, para gerar segurança, o encosto é a espiritualidade. Muito bom. Muito bom. Deu boa. Ou seja, um casal que pratica esses pilares pouco, desde sexo à comunicação, que não tem tanta admiração, tende a ser um casal fracassado no relacionamento, né? Tende a ter. E eu acho que o sexo conflito. também gera muita conexão e intimidade. E acho que sentimento de pertencimento, nossa, isso é bom. Isso. Você sabe que, vamos lá, então, vamos ser bem específicos. Sexo é um bom termômetro? É um termômetro importante, Um dos sim. principais. É um dos principais. E aí a gente vai entender o seguinte: mas por isso que é importante a comunicação. O quanto... Não adianta, tá, gente? Vocês não... Se antes, na paixão, vocês transavam 2 vezes no dia, depois do segundo ano, onde a gente não tem mais a ação da vasopressina, da ocitocina, da dopamina tão alto, isso vai diminuir. Isso não pode ser referência. Com 10 anos de relacionamento, a intimidade também muda, ela fica mais madura, tem uma forma da gente estar mais envolvido, assim como também tem gatilhos que fazem com que a gente gere distanciamento. Então, ele vai ter um pouco menos frequência, além da rotina, né? E quando eu falo rotina, relacionamento saiu da rotina, não é isso. A gente anda cansado, Sim. porque a gente trabalha muito, é diferente né, do que antigamente. Então, a gente precisa entender que em contexto que esse casal está, para a gente entender o quanto o sexo está, o termômetro está baixo, não. Vamos dar um exemplo hipotético? Eu tenho um casal, ambos têm 35 anos, estão casados há 5 anos. Se eles estão transando uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, isso é bom ou ruim? Está baixo ou está alto? Eu acho que está péssimo. Está baixo, eles têm 35 anos, a atividade sexual ainda é alta. Então, o que está acontecendo que está fazendo com que o distanciamento da atividade sexual em relação à idade e momento de vida esteja tão grande? Entendi, tá? Entendi. Bom, respondido, obrigado, dona. Vamos ver aqui mais uma. Tem mais 2, na verdade, tá? Que é para importante, você já respondeu sobre admiração, tinha uma aqui que é: se perder a admiração, existe uma forma de resgatar isso? Muito difícil. Não dá, né? E eu não vou ser romântica aqui. Tá. Por quê? Porque a gente trabalha no setting terapêutico em relação a relacionamento para manter, cultivar e nutrir a admiração. Porque a hora que perdeu é muito difícil retomar. Cristalzinho quebrado. Exatamente. Não recupera, né? Não recupera. E é possível perdoar uma traição
e viver um relacionamento em paz depois disso? Depende. Se a pessoa que foi traída estiver determinada a matar o ideal de parceiro que ela tinha e entender que, se ela escolheu permanecer nessa relação, ela é a principal responsável para não voltar na ferida do passado. Então pega, bloqueia o corpo de dor, que fica olhando para o passado o tempo todo. Tá vendo como eu sou um bom aluno? Você é ótimo, exatamente. Porque qual que é o grande problema das pessoas que foram traídas e resolveram perdoar e ficar? Elas entram em corpo de dor com muita facilidade. E fica olhando o passado e trazendo ele. Isso, exatamente. Só que daí ela se torna uma pessoa tóxica, tanto para o outro quanto para si. Horrível, né? Porque vai ficar jogando na cara toda hora, Exatamente. vai reviver aquilo que ninguém mais quer, né? Exatamente. Bom, uma das últimas perguntas aqui, tá? Porque são mais 2 perguntas para finalizar. Por que algumas pessoas se sentem solitárias mesmo estando em um casamento? E quais sinais podem indicar que está faltando uma conexão emocional? É uma pergunta ótima. E eu acho que acontece muito isso hoje em dia, né? Muito, muito. Bom, a solidão acompanhada, que é assim que eu chamo, é aquela solidão onde estou em um relacionamento, dividimos às vezes o mesmo teto, mas eu me sinto a pessoa mais sozinha do mundo. Quando é que eu sei que a conexão emocional nessa relação, ela se perdeu? Quando eu não tenho mais prazer em voltar para casa, quando eu tenho muito mais prazer em fazer as minhas coisas sozinho, quando eu não consigo, não invisto mais, eu perdi as forças, porque eu sei que vai gerar caos, vai gerar desconforto, então eu prefiro ficar na minha. E quando chega final de semana, que era para ser um grande alívio, onde eu vou passar mais tempo com a pessoa, passa a ser um sofrimento. Vira um peso. Vira um peso. Entendi. E é por isso que daí o que acontece, a solidão acompanhada tem sido tão presente na vida das pessoas. Igor, por isso que na segunda-feira, né, Yara, estrategicamente, nós colocamos vídeos para acolher as pessoas. Porque tá voltando de um final de semana que muitas vezes, mesmo estando acompanhada, ela estava sozinha. Exatamente. Caramba. E então tá muito presente na vida das pessoas isso, muito, né? Muito. Mas aqui, a solidão acompanhada também não é só culpa do meu parceiro. É minha também. Por quê? Porque eu aprendi, a rede social, ela faz, né? Vamos lá. A solidão acompanhada, por que também é minha culpa? Porque a internet me entrega prazer imediato e da forma como eu quero a um dedo, a um só passar, passando, né? em pouquíssimos segundos. Como é que o outro não consegue fazer isso? Aí eu faço o quê? Aí fica muito mais fácil eu me recolher neste mundo tão prazeroso. E aqui eu vou chamar a atenção de muitos casais, tá? Muitas mulheres e muitos homens têm chegado para mim no setting terapêutico muito queixosos, porque é o seguinte, sabe, dona Ana, não é por falta de tentar, mas é muito broxante chegar em casa e ver meu parceiro ou a minha parceira pendurado no celular. Né? Então não adianta ficar só acusando o outro, você precisa fazer a sua parte. Cara, mas isso que você falou, dona Ana, é totalmente verdade e eu acho que tá cada vez mais assim. E aí precisa um esforço de ambas as partes para mudar isso, né? Você sabe, Igor, eu sei que vocês homens adoram ir para a caverna. A sua caixinha do nada. A sua caixinha do nada. Mas sabe, é muito importante também que vocês abram a mão um pouquinho, sentem do lado na mesa e mesmo que a mulher só queira falar, a escute antes de você ir para sua caverna do nada. Porque quanto mais, inclusive, ela ter espaço de escuta e de fala, mais você vai estar preparando o terreno para que você vá para a sua caverna. E aí, mulher que você está me escutando, permita que ele vá. Permita que a sua segurança esteja dentro de você. Porque não há nada que a mulher possa fazer para que traga o homem da caverna. Assim como não há nada que o homem possa fazer se a mulher quiser ir embora dessa relação. Sim. Bom, na verdade eu acho que é um ensinamento e um tapinha de luva, porque realmente como a gente foge hoje para esse prazer momentâneo, né? Demais. Porque é mais fácil, né? Por isso, inclusive, que as pessoas não querem mais ter filhos e sim estão se conectando mais com os bichinhos, né? Porque os bichinhos não discutem a relação. Os bichinhos não respondem, tem um amor ali incondicional, né? Bom, pra gente finalizar, dona Ana, uma última pergunta aqui que eu acho que ela é até um pouquinho polêmica, né?
que fala muito assim, ó, existem casais que têm divergências sobre política, time de futebol, religião, enfim. Temas que costumam gerar opiniões fortes e divisões de pensamento. É possível manter um relacionamento com todas essas diferenças de valores pessoais? Entra naquela história dos opostos se atraem. Será que eles se mantêm? E isso ainda existe, isso? Existe, e assim, se você é apegado de forma fanática a uma questão ética, uma questão moral, uma questão ali de algum construto social, esqueça, você não está aberto para a relação. Porque na relação você vai ter que trabalhar o desapego. Na sua relação íntima com o mundo, você precisa trabalhar o desapego. Mas as pessoas estão cada vez mais fanáticas em suas escolhas. E isso é uma prisão. De uma certa forma, é um narcisismo também, assim? Tudo hoje em dia é narcisismo, né? Mas, mas eu vou ser sincera, Igor. Eu digo que é muito mais com apego àquilo que eu acredito. Então, assim, é muito mais voltado para um eu e as minhas... ao meu mundo particular e a minha falta de abertura, de neutralidade para que o mundo possa me ensinar. Quando eu cheguei aqui, você disse assim, meu Deus, como eu vou falar com você, uma pessoa que sabe tudo? Igor, eu todos os dias, quando eu levanto, eu falo, né, espiritualmente e falo para o fluxo da vida, me transforme em nada. Porque quando eu sou nada, Igor, se eu chego aqui e eu sou nada, eu estou aberta para você e eu posso me transformar em tudo. Nossa, muito forte, viu? Porque as coisas são como são. Olha, parabéns. Obrigado demais. A gente vai finalizando o nosso papo aqui. Foi muito bom, passou muito rápido. Bom. Já passou, já acabou. Olha só, 50 minutos já de bate-papo e você deu uma aula, como sempre. Eu saio daqui aprendendo mais energizado. Muito feliz que você veio, viu? Demais mesmo. Assim. Imagina, a honra foi minha. Grande prazer te conhecer e aprender um pouco e ver o quanto a gente pode evoluir. Então é muito sobre isso, assim, eu acho que a gente tem que estar em constante evolução, né? Exatamente. Bom, pessoal, sigam mais ainda a Dona Ana, porque ela já é um sucesso. Elas são o quê? Uns 300 mil seguidores. Isso, o Instagram... No Instagram, né? No Instagram, somado todas as redes aí, são quase 2 milhões de seguidores. Caramba, que sucesso. Muito também tem o dedo dessa moça ali, da né? Yara, né? A Gente, vocês não estão vendo a Yara, mas a Yara é minha sócia, amiga. Parceira, né? Parceira de vida, mas sou heterossexual. Nada contra o público homossexual, mas eu gosto de deixar aqui claro, porque todo mundo acha que a Yara é meu crush. De uma certa forma, é um crush. É o crush do trabalho. Exatamente. E na vida, como no sentido de amizade. Bom, sigam a Dona Ana aí, porque os vídeos dela fazem um sucesso e com certeza impacta realmente a vida de muita gente, assim como impactou a minha. O vídeo que me impactou foi esse da caixinha do nada. Tipo, que era tomando um chazinho, assim, você tomando um chazinho e falando, mulheres, entendam, o homem tem a sua caixinha do nada e aí tomava ali o seu chá. Mas ela é cafezeira, viu? Ela toma chá, mas o cafezinho domina... boa parte da vida, né, dona? É o cafezinho. Mas à tarde é só chazinho mesmo. Só pra acalmar, né? Mesmo. Exatamente. Então tá. Gente, sigam as redes sociais da Dona Ana e muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Demais, tá? Foi muito prazeroso. Comigo. Tamo junto. Obrigado. #tamo junto.